Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso podcast No Alto do Monte, mais uma vez para termos esse tempo precioso de um bate-papo gostoso, sempre com um convidado especial. E nessa noite temos um convidado mais do que especial. Está conosco nessa noite para discutirmos, debatermos, conversarmos de forma agradável na presença de Jesus, o meu amigo pastor Ederson Rodrigues, pastor da Igreja Família Vibrante, mas nós queremos, antes de mais nada, conhecer quem é o convidado dessa noite, quem é Ederson Rodrigues, se apresentando para você nessa noite aqui. Bom, para mim é uma alegria imensa estar com vocês aqui nesse podcast maravilhoso. O pastor Sidraque é um amigo já de longa data, pastor, amigo, enfim, pessoa do qual eu tenho uma estima muito grande. E eu sou esse cara aí mesmo, pastor há 10 anos, jovem, né? Embora chegando agora na casa dos 37, casado com a dona Camila já há quase 20 anos, 19 anos aí. Sou pai de duas figuraças, né? A Mila Eduarda e o Noah, Duda aí já com 15 anos praticamente, e o Noah fazendo 8 agora em dezembro, e estamos seguindo o caminho do Senhor. Publicitário, a gente trabalha na área de comunicação, e o Senhor tem nos dado graça aí para poder continuar tanto na igreja, fazendo aquilo que Ele nos chamou, e em contrapartida também na área de comunicação, podendo levar a palavra dEle. Amém. E Ederson, eu não sei se minha cabeça viajou um pouco na maionese, mas quando eu convidei o Ederson para estar conosco nesse momento, nessa uma hora preciosa de debate, o tema que eu pensei é sobre justamente o que eu tenho visto nos últimos dias concernente à igreja. Né? Algumas coisas, algumas distorções, outras não distorções, mas inserções de forma a alcançar pessoas para o reino. Mas a minha pergunta nessa noite, já para que a gente já comece esse debate, essa discussão a igreja mudou ou a igreja precisou mudar? Ainda existem membros ou alguns lugares têm apenas consumidores? É uma pergunta muito importante, polêmica, mas eu acho que é pertinente para o momento que a gente tem vivido, né? Vamos separar ou tentar separar, na minha opinião e na minha visão, não que seja certo ou errado, algumas ideias. Primeiro, qual a igreja que nós estamos falando? A igreja eterna, a noiva de Cristo, e ela continua vencedora, essa continua gloriosa, continua com a presença do Espírito Santo, ou a igreja instituição? Porque enquanto igreja espiritual de Cristo, ela permanece vencedora, não mudou, a essência continua a mesma. Agora, se tratando de uma igreja instituição religiosa, aí a gente vai ter alguns problemas daquilo que a gente tem visto na mídia, e a gente até tem, como pastor, convivido com algumas circunstâncias e situações. O que a gente vê hoje? Na pergunta se hoje nós temos consumidores na igreja, é porque nós temos também vendedores dentro dela. Eu acho que o problema não é nem o consumidor na ponta final. O problema é o vendedor em cima do púlpito. Acho que essa é a grande questão. Deixa eu só colocar um ponto para você continuar com a sua opinião. A igreja ela precisa se contextualizar. Precisa e eu deve. Acho que isso deve. Mas até que ponto essa contextualização ela deve ir? Até, enquanto instituição. Então, ela tem que se contextualizar, deve se contextualizar, mas sem perder a essência. Sem perder a égide da palavra, a égide do Espírito Santo, a égide daquilo que a trouxe até aqui. Por exemplo, eu tenho 36 anos, mas quantos pastores não vieram antes de mim? A gente estava comentando aqui agora há pouco. Eu anulo tudo que eles fizeram porque eles estavam vivenciando de um momento diferente ou de uma época diferente? Não, eu contextualizo baseado naquilo que me foi ensinado, baseado naquilo que foi pavimentado. Por exemplo, um grande problema da atualidade que houve aí em alguns momentos atrás, alguns meses, alguns anos atrás aí, no meio da pandemia, igreja de parede preta. Qual é o problema da parede preta? Então. A gente olha a parede preta e fala assim, é um problema, porque a igreja está se modernizando, virou boate. Qual é o problema de ribaltas, de luzes,
de movings, de parled dentro da igreja. Existe algum problema nisso? Na minha opinião, não. O que eu penso, sabe, Ederson, é que assim, vai depender muito, na minha opinião, da intenção do coração. Perfeito. Daquilo que está sendo colocado. Perfeito. E 2, da realidade que está vivendo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você continuar. Eu lembro que alguns anos atrás, enquanto eu era pastor de jovens, um jovem resolveu colocar uma argola daquela, eu esqueci o nome, alargador. Né? E ele veio me perguntar, e aí pastor, tem problema, é pecado? Eu disse, não é pecado. Você colocar o alargador não é pecado. Desde que no ambiente que você esteja, não esteja trazendo escândalo para aquele irmãozinho ali que não vai entender o que é aquele alargador. É o contexto, você está contextualizando a ação do indivíduo. Mas o colocar o alargador não é pecado em si. Não. Então, a parede preta, ela não é pecado, né? Agora, com que intenção? Eu estou colocando porque eu quero mostrar para todo mundo que isso aqui... Então, a intenção, talvez, ela não traga... Mas não é uma modernidade? Mas é uma modernidade. É uma modernidade. Você vai fazer uma apresentação, não é bom você ter um LED na tela, ao invés de você ter um projetor que tem uma limitação de luz, que tem uma limitação de lumen. Você coloca lá um painelzão de LED, vai dar uma qualidade melhor para quem está vendo, para quem está assistindo. Não é importante? Agora, até que ponto isso deve ser importante no sentido de substituir a essência da igreja, né? Aí é um outro ponto. As pessoas vão à igreja pela estrutura ou elas vão à igreja pela palavra? Porque se elas vão à igreja pela palavra, pouco me importa se a igreja tem a parede preta, azul, branca, roxa, amarela, ventilador, ar-condicionado, ventilador, se tem um telão de LED ou se é um projetor, se não tem nada, se tem som de uma altíssima qualidade ou tem um som com uma caixa que a gente costumou fazer muitos cultos na rua com caixa e microfone de fio, né? Então, quem é mais antigo lembra do retroprojetor. O retroprojetor. Lembra, Anthony? Aquela folhinha transparente. Exato. Que botava a folhinha e projetava lá. Eu passei por essa fase também. Então você vê, a igreja ela foi se contextualizando. Aí qual é o problema? Deixou em alguns momentos de se aprofundar no que é importante. Por exemplo, você falou do jovem com alargador. Lá na igreja eu tive uma situação de uma pessoa que chegou para mim, membro da nossa igreja, e falou assim: pastor, tatuagem é pecado? Porque, querendo ou não, Júnior, sempre vai ter esse tipo de pergunta. Sempre, Porque o tempo é cíclico, ele vai voltar, as pessoas vão amadurecendo e vem gente nova. E ele quer que as pessoas querem que a gente tenha a resposta. Tem a resposta. Faz parte do nosso ofício como pastor, orientar, instruir. Até porque a gente não é dono das pessoas. Não. A gente é um orientador. Aí a irmã chegou e falou: pastor, tatuagem é pecado? Eu falei: você está perguntando para a pessoa errada. Aí ela já levou um choque. Por quê? Eu tenho que perguntar para o senhor? Eu falei: tem, mas antes de perguntar para mim, você tem que perguntar para as duas pessoas. Para Deus, porque você é templo do Espírito Santo, não é? Ela: sou. E para o seu marido, que detém aquilo que a Bíblia chama que agora o seu corpo é dele e o dele é seu. Então, antes de perguntar para o seu pastor, você tem que perguntar para Deus e para o seu marido. Aí ela parou e falou assim: não, mas eu quero saber se é pecado. Eu falei: não é pecado. Agora, se torna pecado se o seu marido não concordar. Se torna pecado dentro do ambiente de trabalho se o teu chefe não concordar e isso for te trazer um prejuízo na vida. A pergunta não é se é pecado, a pergunta é: me convém fazer? Isso. Esse é a grande sacada de a gente entender o que é e o que não é, o que pode e o que não pode. Então, dentro desse contexto, se me permite, a igreja virou um grande berço gospel, um grande berçário evangélico. Porque as pessoas vai, não vai, posso tatuar? Quem tem que dizer é você. Você é templo do Espírito Santo. O que o Espírito Santo disse a respeito disso? Eu sou pastor, imagina eu chegar com o meu braço agora todo tatuado na igreja. A gente tem lá na igreja a pessoa mais santa dessa terra, que é a irmã Miriam. 70 e poucos anos ela está lá na igreja lá. Ela vai olhar e vai dizer o quê? Pô, meu pastor enlouqueceu, ou eu gostei, rock and roll, vamos pra cima. E ela vai aparecer no outro domingo. E ela vai aparecer no domingo. Então, qual é o limite? O limite no meu contexto e dentro daquilo que eu acredito é: isso é pertinente? Isso é importante? Isso é relevante para o que a gente está fazendo? A tatuagem, ela não é pecado, mas ela me convém fazer dependendo do contexto que eu estou? A irmã foi e fez a tatuagem. Ela entendeu, ela, à luz da Bíblia, compreendeu, conversou com o esposo, conversou com o Espírito Santo e ela entendeu o que ela podia fazer. E ela foi lá e fez. E no outro domingo estava lá
e glorificando a Deus, e chorando, e louvando ao Senhor, sem discriminação nenhuma, sem problema nenhum. Por quê? Importante não é perder a essência, a intimidade com o Espírito Santo. Importante não é isso na cabeça de muitas pessoas, mas na realidade, a parede pouco importa, a tatuagem nesse sentido, nesse contexto, pouco importa. O que importa é a minha entrega a Ele. A gente tem aqui na nossa cidade o Anderson Silva, o pastor Anderson Silva, você deve conhecer, já ouviu falar dele, está em Brasília. O cara é todo tatuado, mas ele carrega uma mensagem que eu não carrego, que talvez você não carregue. E quantos outros que nós conhecemos que tem tatuagem, tem brinco, tem piercing? Porque Deus ele sonda e olha o interior. Exatamente. Exatamente. Aí o que acontece? Dentro da questão consumidor, aí eu te pergunto, nós como pastores, estamos vendendo a palavra como consumismo e colocando essa galera dentro de um padrão para chamarmos de igreja, ou estamos tratando à luz da verdade da palavra, deixando com que as pessoas tenham uma consciência bíblica das suas ações e atitudes? Eu não sou dono da Vibrante, eu não sou dono dos irmãos, eu sou um pastor, lá na igreja eu até brinco com os irmãos, eu não coloquei cerca na igreja. Quem quiser sair, no tempo em que quiser sair, eu vou fazer de tudo para que não saia. Mas eu não vou deixar uma cerca para que as pessoas se sintam aprisionadas. Por quê? Porque eu não posso colocar o peso do evangelho que Cristo tirou. Então veja, eu não sou dono das pessoas, eu sou apenas um jumento que Deus vai ou não vai, usa para orientar, instruir e direcionar. Então, por exemplo, lá na igreja chegou um irmão, eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou pegar dinheiro. Eu falei, não vai. A igreja nova, a igreja nascendo, eu falei, não vai. Porque aqui cada um vai contribuir e cada um vai ter o seu pedacinho, cada um vai ajudar como pode, cada um vai se sentir importante naquilo que está acontecendo. Porque se eu deixo só uma bancar tudo, você acha que eu não estaria na mão dessa pessoa? Ela vai se sentir, de certo modo, dono daquele lugar. É aí que está. Então o problema em si, Júnior, não é nem o consumidor final, é quem está vendendo o consumo. E na verdade, Edson, eu imagino, veja só, eu tentei imaginar da seguinte forma: quando a gente vai nas escrituras, sobretudo as cartas paulinas, Sim. Carta de Paulo, ele traz uma figura para a igreja que é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 a gente vai ver isso, Exato. Romanos, acho que 12 também agora. Exato. Né? A gente vai ver também ele tratando desse elemento, na igreja como corpo, membros, né, que fazem parte desse corpo, onde a cabeça é Cristo. Exato. Né? Então, a gente pensando nisso, imagina, membros que fazem parte de um corpo, que tem suas atribuições, suas funções, para que aquele corpo E se complementam. caminhe, e se complementam, e se interligam, se interligam, né? exatamente. Interagem. Então, mas cada um, do grande, do pequeno, do maior, tem a sua grau de importância no andar do corpo. Muito. Quando eu disse para o irmão que ele não estaria fazendo sozinho, óbvio, ele fez a parte dele, mas é uma maneira de a gente também orientar, porque o coração dele é geralmente coração de gente generosa. Sim. Vou doar, eu quero ajudar. Só que às vezes é importante todo mundo. Mas há um risco, porque Sim, com certeza. Eu vou abrir um parênteses. Eu lembro de uma irmã, numa outra congregação que eu fiz parte, que ela tinha recursos. E a gente enxergava a intenção boa dela. Sim. Mas passava dos limites. Então, construiu-se uma sala com muito sacrifício para que fosse uma sala para a escola bíblica. Naquela semana, ela, por conta própria, chamou um pintor, trouxe tinta, pintou a sala do jeito que ela queria, fez tudo. E aí o pastor se sentiu assim... acuado. Não é que ele se sentiu afrontado, mas ele disse, irmã, tenha calma. A Exato. igreja ainda tem um pastor. Pelo menos comunique, converse com ele. Será que é sacou mesmo e tal? Né? Então as pessoas às vezes têm isso. Mas o que eu queria dizer é, então a gente enxerga membros, companheiros, pessoas que caminham juntos, Exato. que juntam suas forças para caminhar. Comunhão dentro da comunidade. Mas no tempo moderno, essa palavra ela pode também estar associada àqueles que fazem parte de uma igreja. Sim. Né? A membresia, Sim. os membros daquela igreja. Né? Exato. Então quem são esses? Aqueles que fazem parte de uma comunidade de fé, né? Que tem responsabilidades e privilégios. Perfeito. Né? Perfeito. Que privilégios? Privilégios espirituais, Sim. né? Privilégios sociais. Sim, muito. Né? Então, e aí, membros. E de repente, chega-se num tempo em que
são oferecidos determinadas situações, como você disse, o que é que está se vendendo, né? Para que, e aí é nesse ponto que eu quero chegar para a nossa discussão. Até que ponto alguém que se acha no direito de, porque é dizimista, é ofertante, exige as coisas de acordo com o que ele quer. E é por isso que eu coloquei aqui essa membros ou consumidores. Porque a gente vive uma geração de muitos que chegam assim, aquela salinha para o meu filho não está do meu agrado. Vou sair daqui e vou para outro lugar que ofereça um serviço melhor. Esse é o consumidor. É o consumidor. Esse é o consumidor. Né? E aí até que ponto a igreja ela identifica, ela anda com Jesus e não tem medo de perder aquela pessoa porque sabe do projeto e do propósito de Deus. Perfeito. Ou ela se insere de forma... E aí é que eu digo assim, o limite da contextualização. Exato. Para mim eu me baseio em Jeremias 3,15. E eu vos darei pastores para, primeiro, apacentar, com amor, inteligência e sabedoria. A igreja tem um pastor. Ponto. Se a igreja tem um pastor, quem dá a toada e a direção é o pastor. Ah, mas é porque eu acho que a sala tinha que ser assim. Tá tudo certo, você pode achar o que você quiser. Mas a igreja tem um pastor que está dentro de uma visão, que está dentro de uma caminhada e uma orientação divina, bíblica, para poder conduzir aquele povo, aquela comunidade, para algum lugar específico. Onde é que o negócio começa a bagunçar, Júnior? Quando o pastor se dobra aos deleites de algumas pessoas dentro da igreja. Ou da grande maioria, ou de algumas pessoas pontuais. A gente tem visto um grande movimento na internet de grandes igrejas. E eu não sou contra grandes igrejas, não. Pelo contrário, eu acho que elas contribuem e ajudam muito. Mas qual é o parâmetro dessa grande igreja? Tem muito recurso, tem muita estrutura. Aí o ponto que você falou, vem um membro, um pai, que ele vem na família vibrante, ele olha a salinha e não é uma salinha dos sonhos. É uma sala confortável, climatizada. Já tem cafeteria lá? Já tem, já. Todo domingo. Todo domingo lá a gente tem a nossa cantina lá e o pessoal acaba o culto, fica lá fora. Não, veja bem. E tem a cafeteria. Tem a cafeteria lá, tal, não sei o que. Tem. Mas a gente pensa de um modelo diferente. A gente pensa e preza pela comunhão. Eu brinquei, nada, apesar de eu não gostar de café. Eu também não gosto. E nunca tomei café na minha vida. Eu já também não gosto. Agora, se for uma Coca-Cola, tu gosta? E assim, a cafeteria em si não é o problema que eu quero dizer. O problema da cafeteria, da livraria, das coisas que vão atrair, é até que ponto a intenção daquele que vai naquele lugar é só por aquilo ou aquilo agrega como estrutura para trazer... Aí vai onde eu iniciei, Jeremias 3,15. Quem é que vai determinar a intenção do coração das pessoas que ali congregam? É o líder, né? É o líder. Então, vou entrar naquela questão do espaço VIP. Posso entrar? Eu ia, mas vamos lá. Vou entrar na questão do espaço VIP. De quem é a grande culpa dessa polêmica toda de que uma igreja tem espaço VIP na igreja para receber celebridade? É do povo? Não, deixa eu trazer a ilustração para você continuar com... Segura aí o povo, viu? Segura o povo. Veja só, agora em abril, acho que dia 8 de abril, por aí, eu não me recordo bem o dia, agora, abril de 2025, o pastor André, que é da Lagoinha lá do... André Fernandes, ele grava um vídeo explicando essa situação da área VIP. Não sei se vocês chegaram a assistir o vídeo dele. Eu vi. Você viu, né? Que ele... porque eu visitei o Neymar, né? E aí o Neymar quer vir para a igreja. Pô, brother, queria ir na igreja. Como é que eu faço? E aí ele explica a questão da área VIP. Por quê? Porque houve uma matéria da Globo, né? Sim. E a matéria da Globo traz essa situação. A fé... Traz essa conotação, A fé na área VIP, né? Alguma coisa assim. Né? E por conta disso, esse dilema, vou assim dizer, da área VIP. E assim, para mim particularmente, pastor Ederson, eu acho assim, muito temerário utilizar essa questão da área VIP. Por quê? Porque a gente vai entrar na discussão e até faz sentido a explicação dele. Né? O Neymar quer vir na igreja. Certo, se ele vier na igreja, os irmãos vão querer tirar foto com ele. Então, recai
naquilo que você disse anteriormente. Até que ponto o líder está ensinando as pessoas que pode estar o Neymar aqui ou a irmãzinha da macaxeira? E aí esse é o ponto. Por que esse é o ponto? Se a igreja tem um pastor, é responsabilidade de quem discipular a igreja? É de orientar, de instruir a igreja. Dele. Por exemplo, aqui na Monte Moriá, tem uma área VIP para mim, quando eu vim aqui visitar vocês? Para você deveria ter. Não, pelo contrário. Não tem, cara, não tem. O prefeito JHC vem aqui na sua igreja, tem uma área VIP para ele? O governador Paulo Dantas vem aqui, tem? Não tem. O Silas Malafaia vem do Rio de Janeiro, tem? Seja lá quem for, da mídia ou de grandes nomes, a Eichela vem aqui, o Fernandinho vem aqui, você tem uma área VIP para eles? Não. Por que o Neymar tem que ter uma área VIP para ele? Por que os blogueiros, os influencers da grande mídia precisam de uma área para ir à igreja? Ah, mas a igreja vai tirar foto, porque a igreja não é instruída, Júnior. Se a igreja ela é instruída, se a tua igreja é instruída por você, ele vai entrar, as pessoas obviamente vão notar, eita, o Neymar entrou, legal, mas aqui ele é uma ovelhinha de Jesus também. Aqui ele é um membro ou um visitante como qualquer outra pessoa. Óbvio, você vai dar honra porque ele é alguém da mídia, porque ele é alguém importante, está tudo certo. É uma figura Romanos pública. 13, inclusive, É no sentido da figura pública e da autoridade, foi constituída por Deus e nós temos que respeitar. Você não vai pegar o prefeito da cidade e jogar ele aqui atrás. Não, você vai honrá-lo como uma autoridade municipal, um governo municipal. O Paulo Dantas vem, você não vai jogar ele aqui atrás da igreja, no estacionamento. Obviamente você vai, não, senta aqui, na primeira fileira aqui e tudo, mas veja, não vai ter o assédio, deixa eu tirar uma foto com o Neymar, porque o Neymar está aqui, não. Se o pastor ensina essa igreja, e aí me abre aquele primeiro parêntese, o que é que o pastor está ensinando a igreja? Aonde é que o negócio virou consumismo? Quando eu comecei a sentar no banquinho, cruzar a perna e falar, pai, eu sou a centralidade do evangelho. Pronto. Ai, irmão Judas teve uma oportunidade. Fala, meus lindos. Aí virou consumismo. Virou. Aí debandou, por quê? Porque não tem a profundidade da palavra, não tem a doutrinação da palavra. Doutrinação não tem o confronto da palavra. Tem o confronto da palavra, do evangelho. O evangelho não afronta, o evangelho confronta. Ele te faz perguntas, ele te questiona. Para que você, obviamente, tenha um caráter transformado. Então, quando a gente pega o André Fernandes, e eu não concordo com ele, embora você concorde, eu não concordo com o vídeo dele. Não, por quê? Eu não concordo. Não, com o vídeo dele, com o vídeo que ele tentou se explicar. Eu tentei... Você falou que concorda. Sim, eu concordo até com o pensamento dele. Eu não concordo. Mas assim, eu não acho certo. Não, acho que eu usei a expressão errada. Não é que eu concordo com ele. Eu até chego a entender o que ele quer dizer. Não, eu entendi o que ele quis dizer. Mas veja, mostrou só o quê? A ineficácia do pastoreio dele. Consumismo. É um negócio tão raso, que o cara tem que criar uma área VIP na igreja, porque a igreja dele não se comporta. E acaba indo contra os princípios bíblicos, claro. Porque a Bíblia vai dizer assim, que não faça acepção de pessoas. Tiago 2,4 diz assim, não fazeis distinção entre vós, principalmente entre os irmãos da fé, mas, olha só, e vos tornais juízes de maus pensamentos uns com os outros, fazendo distinção até mesmo no culto. Tiago 2,4. O próprio Jesus, o Ederson, o próprio Jesus, ele estava ali sendo tocado pela multidão. A todo instante. A todo instante ele estava, e ele em nenhum momento, ele disse para as crianças, ei, deixar vir as minhas crianças, porque ele não faz separação, ele não faz... Ele não faz acepção. A minha colocação, ela foi equivocada. Não, eu concordo no sentido que você falou da frase, ele tentou se explicar. Isso. Né? Ele foi lá e deu a cara a tapa. Acho que é louvável. Só que o problema volta para o início da conversa. Ele não demonstra... Cadê o pastoreio dele? Isso, a firmeza. Cadê o pastoreio dele? Cadê a orientação? Porque se ele não consegue, óbvio, ele não vai controlar todo mundo, porque é uma igreja que tem lá, sei lá, 20, 30 mil membros, né? Muita gente. Mas se ele ensina a igreja, Júnior, se ele ensina os seus membros e ele faz com que a palavra seja pregada a ponto das pessoas entenderem que o Neymar, que qualquer outra pessoa da mídia vai à igreja, ela é uma pessoa comum ali dentro, que ela está ali digna de receber uma palavra, de se arrepender dos seus pecados, de se entregar a Jesus. Se ele ensina isso à igreja, justifica a área VIP? Não justifica. Então veja,
O problema do consumismo é que ele leva as pessoas a um raso. E aí eu preciso criar mecanismo para segurar Isso. para segurar Cara, essa turma. Você disse o ponto O evangelho ele é puro e simples. Já dizia meu sogro. Ele é puro e simples. A gente vai complicando porque a gente quer esticar a corda onde ela não estica. E aí, não é ter medo de perder as pessoas, é ensinar a verdade. É igual o caso do alargador e da tatuagem. É pecado? Não. Agora você explica as consequências dependendo do... Me convém? Aquela palavra de Paulo. Não me convém. Paulo aos Coríntios. Devo fazer? Não devo fazer. Irmão, eu só estou aqui para te orientar. Igreja, eu vou orientar. Júnior, se o Neymar chega aqui e a sua igreja ela é bem orientada, sabe o que vai acontecer? Ele vai entrar. As pessoas, obviamente, vão olhar. Vai haver um certo... Vai ter aquele burburinho normal. Mas ninguém se levanta. Mas ninguém se levanta na hora do culto, na hora do louvor, na hora da palavra. Neymar, deixa eu tirar uma foto. Ninguém. O que vai acontecer aqui? No final, você vai orientar, irmãos. Estamos recebendo aqui nosso amigo Neymar. Glória a Deus pela vida dele. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele. Você vai honrá-lo. Aqui fora, irmãos, aqui na nossa igreja, no hall de entrada, ele vai estar ali para tirar uma foto contigo, para você poder bater um papo com ele autografar uma camisa. Aqui fora, orienta a igreja. E eu enxergo, eu vou mais além. A igreja que tem palavra de verdade, pregação genuína, os irmãos têm temor. Já sabe porque é orientada. Você entende que o problema do consumismo ele não começa no consumidor final, ele começa aqui em cima da plataforma. Muitos púlpitos viraram, na verdade, uma plataforma de show. Então, no fundo, uma igreja genuína, o cliente não tem a razão. Não tem a razão. Não tem a razão. Irmão, até porque não existe nem cliente. Em Deus não tem democracia. Em Deus, aí vai ter uma polêmica, não sei nem se vocês vão botar no ar esse trem. Não tem democracia. Não tem. É teocracia. Mas eu penso desse Deus jeito. Deus manda e nós obedecemos. Não tem outra saída. A voz de comando é dele. A voz de comando é ele. Então, área VIP na igreja só demonstra a fraqueza pastoral do cidadão. Amo a vida do André Fernandes, já tive com ele algumas vezes. Aprendi muito com ele dessas vezes que tive com ele. Com o Eduardo Reis, enfim, uma série de uma galera aí que está envolvida com polêmica. Aprendi. Mas até a página 2. Por quê? Eu aprendo, retenho o que é bom e sigo o meu caminho. Porque senão, sabe o que acontece? Vira idolatria. A gente reclama dos irmãos católicos. Os irmãos católicos adoram imagem, santo, aquele negócio todo. E o evangélico que é pior? Quer ver um exemplo? Tu tá aqui na tua igreja, tu tem 200 membros. No domingo, 200 membros vêm aqui cultuar o Senhor. Ok? Se tu traz uma Bruna Carla num domingo, tu acha que tu tem quantas pessoas aqui para adorar a Deus? Muito mais. Que é eu isso? Não sei se para adorar a Deus. Não, mas o que é isso? Idolatria. Esses são os consumidores. Por que esses irmãos que, às vezes, membros que nem vêm à igreja com frequência, vêm um domingo ou outro na Santa Ceia, para dizer, né, vim para ceia. Eu cumpri minha obrigação religiosa. Cumpri minha obrigação religiosa. O dia que ele souber que o Fernandinho vem cantar aqui na igreja, ele vem até de muleta, mas ele vem. Isso é o quê? Eu brinco que alguns desses vêm para missa gospel. Exatamente. Eu cumpri minha obrigação. Esse é o consumidor. Aí é o outro lado. Não porque o pastor não ensina, porque ele ainda não foi convertido verdadeiramente. E aí, Júnior, não posso discipular e pastorear quem Jesus ainda não converteu verdadeiramente. Eu posso ser líder de muitos, mas pastor, eu só posso ser pastor de quem se permite ser pastoreado. Porque dentro da igreja tem aqueles que se converteram e aqueles que frequentam. E os frequentadores, que são os consumidores. Os consumidores. Mas que os consumidores não sejam pela ineficácia de um líder, de um pastor, que negligencia a autoridade bíblica, que negligencia os princípios bíblicos para encher a igreja. Vai ser cobrado para encher a igreja. Né? Tudo bem que muita gente chega até essas igrejas e a partir do momento que chegam nessas igrejas, quando começam a caminhar com Cristo, querem coisas mais sólidas e partem para outros caminhos. Eu entendo a relevância dessas grandes igrejas. Eu só não concordo com o mecanismo com que elas adotam para atrair algumas pessoas. Para atrair influenciadores, para atrair políticos. A gente tinha na nossa cidade, ainda tem, não vou citar o nome por questão de ética e amor e carinho. A gente tinha aqui na cidade uma igreja que fazia um congresso, 30 dias de congresso e 30 dias pregadores nacionais diferentes.
A minha pergunta é, quem é que bancava isso? Eu já fiz essa pergunta, lembra que... Porque veja, a gente que é pastor de igreja, eu sou pastor há 10 anos, você é pastor, sei lá, 50 anos já. Teu pai é pastor, uma família pastoral, meu sogro pastor, uma família pastoral. Eu estou na igreja há 36 anos. Não, a gente arranca os cabelos para pagar a energia, cara. E aí? Pagar E aí você faz um congresso 30 dias seguido, de segunda a segunda. Com nomes pesados, né? Não vou citar nomes, Sim. mas com nomes nacionais. Que a gente sabe que aí é um outro mercado da fé, que é um mercado de cachê. Eu vou pregar na tua igreja, mas meu cachê é 30 mil, mais a passagem, mais a hospedagem. Na minha igreja não prega, pode ser o papa da igreja evangélica, não prega. Não prega, porque o mesmo Deus que usa ele vai usar o jumento aqui no domingo também. Então veja, como é que fica essa situação? Então você vê, igrejas que na verdade elas aderiram a esse modo consumista para ter dinheiro. Eu me adequo a essa realidade? Não. Não me adequo. Sabe qual é o problema, Edson? É que a gente não pode deixar subir a nossa cabeça que todos estão certos e nós estamos errados. E só a gente está errado. Né? Agora, aí eu olho muito para o meu lado, né? Aí eu tenho um pastor como você. Não. Que está no mesmo barco. Cara. Então, eu falo, então, peraí. Então o meu conceito de Bíblia e de liderança... Aí eu tenho o pastor Eufrates lá em Palmeira dos Índios, que é um grande amigo, um mentor meu há mais de 12 anos. Aí eu tenho meu sogro, o pastor Rogério. Eu acho que o Eufrates é aquele que eu fui uma vez com o Rogério lá. Acredito que sim. Eu sei. Aí você vê que junto com a gente acha que... então só eu. Não. Aí Deus olha para mim e fala assim, Elias. Tô sozinho não. Tem mais 7 aí. Você acha que é só você a tampa? Não. Tem mais 7 que também não se dobraram. Então nesse oceano dessas peculiaridades que a gente está tratando, tem muita gente boa ainda. Porque, olha, a gente conversando aqui, eu lembrei daquele texto, se não me falha a memória, Marcos 3. Marcos ou Lucas 3, eu não me recordo agora. Se você lembrar, você me fala aí. Se vocês estiverem atrás e ver o texto. Que Jesus entra na sinagoga, o texto vai dizer que ele entra de novo na sinagoga, e quando ele entra ali, tinha um homem com a mão mirrada. Sim, o texto vai dizer, né? E quando a gente vai refletir sobre isso, a gente recorda que essas pessoas naquele tempo, elas não entravam no templo. Quem tinha defeito, quem tinha problema, não entrava no templo. Mas na sinagoga eles entravam. Mas ficavam no lugar reservado. Esse lugar... Marcos 3. Obrigado, Anthony. Marcos 3 vai trazer essa história. E o interessante nesse contexto é que quando Jesus contempla e olha para aquele homem, a primeira coisa que ele faz é: vem aqui para o meio. Ele faz justamente o contrário. Ele religiosidade distingue, segmentou Cristo, não. É aqui, comunhão, koinonia. Eu mostro que ele não tem diferenças para ser segmentado. Pelo contrário. Ele vem... Jesus não dormiu na casa de ninguém, a não ser de uma pessoa. O mais improvável. Jesus dormiu na casa de quem? Zaqueu. De Zaqueu. Pelo menos ele foi para lá, né? Vou pousar na sua casa. Me convém ficar contigo. Me convém... Tudo bem que teologicamente talvez ele não tenha dormido. Ok, beleza. Mas foi o único que ele olhou, sendo quem era. Olha só. Me convém entrar na tua casa. Tanto que os olhares, os burburos... Como pode? Ele na casa... Ele não sabe quem é esse homem? Como pode ele querer dormir ou entrar na casa de um pecador? Eu me recordo muito, e existe ainda, e por amor a gente entende algumas situações, mas, por exemplo, eu não consigo enxergar isso como algo positivo, esse distanciamento em que algumas igrejas têm pastores na plataforma e o clero é como se fosse, né, a distinção entre o clero e a plebe, né? Né? Se fosse uma divisão uma ali, divisão. Né? E assim, eu me recordo quando, vou contar, abrir um parênteses, os irmãos tenham calma, mas eu lembro quando eu assumi a igreja com o falecimento do meu pai, eu tive uma luta muito grande quando eu tirei essas cadeiras ali de cima. Mas alguns irmãos se levantaram e a frase foi: você está desonrando... Seu pai, o legado. Não era meu pai. Era assim, desonrando os pastores. E eu dizia: irmão, eu não estou desonrando ninguém.
cada um vai ter a sua honra, mas assim, o nome a ser levantado e exaltado aqui dentro desse templo é o de Jesus. Sim. Porque ele mesmo disse, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Seja o que serve. Exato. Né? O primeiro é o último. Exato. Né? Então, assim, há uma cultura ainda hoje dentro das igrejas de que o pastor ele precisa ser servido, mas não como uma honra, mas como quase como uma idolatria, quase como um empregado, né? Exato. Olha, você é diácono, você tem que me servir. Você é obreiro, você tem que me servir. Infelizmente. Né? E o pastor, ele é separado para ser o maior dos servos. Exato. Então, talvez esse sentimento hoje de alguns líderes, como donos, como senhores, como pastores, eles transformam essa relação não numa relação profunda da palavra, mas numa relação que ele tem que trazer sempre algo para ser consumido. A campanha, né, o elemento, o algo que tem que ser consumido para que a algo pessoa... místico, sobrenatural, para você ficar na igreja. Para ficar na igreja. Paulo diz, abre a Bíblia e prega. Acabou. Ela é suficiente. E é o Espírito que vai... Ela é suficiente. Essa turma de novo, não desfazendo o que foi feito, né? Eu também sou de uma época, por exemplo, que o homem usar bermuda era pecado, que assistir televisão em casa era pecado, que o pastor estava separado de todo mundo, ninguém tocava, ninguém falava. Eu também sou dessa época. Aí, voltando lá atrás, a contextualização mudou isso aí. Mudou o caminho. A gente ainda vai encontrar igrejas que tem os pastores na plataforma? Vai, e tá tudo certo. Sim. Se esse é o contexto daquela igreja, se essa é a cultura daquela igreja, e se a membresia entende que é dessa maneira, tá tudo certo. Eu, particularmente, e a geração que vem por aí, entende totalmente diferente. Por exemplo, eu não me coloco como dono da igreja. Mas você é o fundador. Eu só sou o fundador porque foi algo que Deus colocou no meu coração. Mais nada. O resto é tudo dele. Na verdade, não tem nada meu. Tudo é dele. Se amanhã depois ele falar assim, você sai porque eu não estou me agradando de você, tá tudo certo. Isso quer dizer, a gente só está pela misericórdia e a graça dele, só por isso, num sopro dele, num peteleco dele, a gente sai. E se eu não quiser sair, ele me tira. Sim. De qualquer jeito. Basta. Acabou. Então essa geração que vem é uma geração mais contextualizada. E essa turma, eu vou abrir um parênteses com muito carinho e cuidado, do tradicional, vai perdendo espaço, não porque a gente quer, mas porque a galera agora está lendo Bíblia. Tem uma galerinha aí nova, tem muita gente que obviamente não lê, mas tem uma galerinha nova aí que eles são terríveis. Você está pregando aqui, ele está aqui, mas esse texto aí não está dizendo isso aí não. O texto, opa, peraí. Não, tu falou uma coisa. Tem um rapaz aqui na igreja, não vou citar o nome dele, mas vocês vão ver. Acaba o culto, na quarta-feira, sobretudo na quarta-feira, quando eu trago o ensino. Culto de ensino. Aí ele, pastor, eu tenho umas 5 perguntas, pode ser? Aí eu, vai, fulano, gente, mas assim, é interessante porque ele quer realmente tirar as dúvidas. O questionamento faz parte. Eu e você crescemos. Sim, questionando. Eu já vi certa vez uma propaganda há um tempo atrás, assim, o que move o mundo não são como é? Não são as respostas, são as perguntas. São as perguntas, né? Exatamente. Então é interessante porque essa geração, ela quer consumir, ela quer entender, ela quer... Aí você tem uma geração, por exemplo, lá na igreja, um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, dia de quarta eu tenho uma situação assim, e geralmente eu vou estar de bermuda, eu posso ir para o culto de bermuda para não ter que ir na minha casa, me trocar e chegar no meio do culto, eu já quero pegar do início, eu posso vir de bermuda? Eu falei, só não pode vir nu. Venha, meu filho, sente aí. Não, pastor, mas o que os irmãos vão achar? Os irmãos não vão achar nada. Os irmãos não têm que achar nada, porque aqui não é uma igreja de gente perfeita. Se você está entrando numa igreja e você quer uma igreja perfeita, religiosa, com uma liturgia certinho, bonitinho, família vibrante não é o lugar. Aí o outro chegou para mim e falou, pastor, eu estou perdendo o cabelo, por isso que eu estou usando muito boné, tem algum problema de usar boné no culto? Eu falei, meu irmão, para mim é diferente, você está com boné, sem boné, venha para o culto, venha cultuar, venha absorver, venha aprender, venha estudar. Acabou. Então está vindo uma geração que não se preocupa com a carcaça, com o externo, se preocupa com o coração. Eu tenho um jovem lá que ele gosta de usar boné, e ele entende de Bíblia como muitos outros pastores que eu conheço não entendem. E qual o problema disso? Pelo fato de ele estar de boné, aí a turma, mas está desrespeitando a presença de Deus. Aí vem aquela história, né? Agora em tal igreja não pode mais barba. Agora em tal igreja não pode mais isso. Eu fico imaginando o dia que Jesus voltar.
o cara tirando a barba. Eita, tá com a metade, não vai? Não, tá tomando banho nu, não vai? Eu fico... É umas atrocidades no dia que eu vi isso aí, né, da barba, eu fiquei imaginando... Eu tirei pra vir aqui no podcast, que eu não sabia se ia poder entrar com barba. Eu fiquei imaginando se ele já leu o Salmo 133. Não leu. Porque o óleo desceu pela barba do... Não leu, desceu pelo juízo dele, né? Não leu. Aí você vê, a geração que está se levantando é uma geração que não se preocupa com a carcaça. A carcaça, ela vai ser... Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito. Então não é meu, não sou eu, não é meu problema se ele vai de bermuda para a igreja, se ele vai de boné para a igreja, se ele vai com a correntinha dele. Não é meu problema se ele vai de brinquinho aqui, se ele vai de piercing aqui. Não é meu problema. Meu problema é orientar, instruir e pastorear. Porque pastorear vem da palavra pai. O que um pai faz? Cuida, orienta, ajuda, suporte. Se o pastor se coloca numa posição de autoridade eclesiástica, no sentido de mandar, ele virou chefe, ele não é pastor. Então, a turma que está vindo por aí... Aí se transforma numa empresa que acaba vendendo produto para consumistas. Eu vou ser um negócio desse? Não vou ser. Então deixa o cara entrar de bermuda no culto de quarta-feira. Deixa o cara... Lá na igreja, nós temos no domingo. O culto começa às 5 da tarde. Nós temos o André... Sim. Depois vai até assistir esse negócio. E ele vai de terno. Porque ele gosta, da onde ele veio. É o estilo dele. Não, e ele gosta, porque assim, ele lutou muito para chegar onde chegou. Então quando ele coloca o terno de domingo, ele se sente bem, ele se sente assim, eu estou dando o meu melhor para Deus. E ele vai de terno. E eu tenho uma outra galera lá que vai de boné, eu tenho a irmã do coque, eu tenho a outra irmã que vai cheia de maquiagem, eu tenho a irmã que vai com a escovinha, eu tenho o irmão que canta Black Power, com óculos de escuro, óculos escuros no culto, e tá tudo certo. Porque o importante é o quê? É a palavra que é ministrada com profundidade, que penetra o coração deles e transforma eles não só no domingo, mas transforma a segunda, a terça... E sobretudo o interior, né? Principalmente o interior. Então, eu vejo esses movimentos de consumismo de forma muito rasa, de forma idolatria. As pessoas começaram a idolatrar, por quê? Porque falta pastorado. Falta um pastor ali que fala, opa, peraí, aqui é Bíblia. Culto de quarta-feira aí de ensino, nós vamos estudar e vamos aprofundar. Isso aqui está errado. Gabinete pastoral. Mas a gente vive aquela geração de pastores que não tem coragem de dizer. Se eu tiver que falar a verdade, os membros da Vibrante vão ouvir, minha família vai ouvir, até porque eu presto conta primeiro antes da Vibrante à minha família, aos meus filhos. Eu estou pregando na igreja, a minha filha está chorando. Eu estou pregando, meu filho, o Noah, de 7 anos, ele diz assim, eu também sou pastor. Não sou pai. Filho, você é pastor. Então veja, eu estou pregando, minha filha está chorando. Eu estou pregando, meu filho está ali comigo. Minha primeira igreja é o quê? Minha família. Mas ela está chorando porque o Espírito está tocando. Veja, porque ela é instruída. É instruída. Porque ela é orientada. Porque ela tem um pai que é pastor dela. Gabinete pastoral pode ser minha filha, pode ser minha esposa e pode ser qualquer membro. Conversas difíceis são necessárias. Você vai dizer a verdade em amor. Meu irmão, você está errado aqui. Você está errado aqui e está errado aqui. Biblicamente não é assim, não é assim, não é assim. Mas tudo bem. Não estou dizendo que você tem que mudar, que você tem que ser... Não, estou dizendo o que a Bíblia nos ensina. Tá bom? Esse seu comportamento aqui está errado, isso aqui está errado. Você é da igreja. Não saia. Eu vou tentar de todas as maneiras fazer com que você não saia biblicamente. Mas se chegar no final de tudo, não, eu vou sair porque eu não quero, porque esse é meu jeito. O portão da igreja, inclusive, é bem grandão. A porta aqui é bem grande. A igreja não tem cerca. Não tenho medo de perder. Porque se eu tiver medo de perder, eu fico na mão das pessoas. Com certeza. Aí eu estou nutrindo um consumismo, aí ela vai no domingo, gostei não, pastor, dessa mensagem, eu queria outra. Então vai no YouTube. E aí a gente, se agir dessa forma, vai se amoldar ao que o outro quer. Vai no YouTube. Vai agradar o outro. Vai lá no YouTube. Palavra de bem. Você está em pecado. Você está com o seu caráter desviado. Você está com uma mentalidade errada. Aí você quer que o pastor se molde ao que você quer? Então faz o seguinte, vai no YouTube e pesquisa o que você quer ouvir. Vai ter um monte de mensagem lá. Aí você escuta uma.
Agora, na igreja, uma igreja genuína e verdadeira, a palavra ela é pregada. Custe o que custar. E o evangelho, eu vou bater sempre nisso porque eu bato, eles sabem aqui como eu sou aqui, eu não tenho medo. A gente passou por uma situação no início do ministério aqui, que eu não sei se, e não estou trazendo glória ou né, me exaltando, mas eu talvez não sei se alguns pastores fariam o que eu fiz. Era o início e eu lutei de todas as formas por um membro, mas o membro não queria se consertar, só que ele era uma peça fundamental e importante no louvor. Pastor, vai ficar sem? Eu digo, fica. Eu só não quero ficar sem Jesus. É isso aí. Se não tiver, a gente canta com playback, canta a capela, mas eu creio que Deus manda e Deus mandou. Deus manda e Deus mandou. Não é talento. Não é o talento. É o caráter. E o caráter não transformado pela palavra vai gerar problema. Se o pastor está pastoreando e o irmão, a igreja, não se permite ser pastoreada, é porque Cristo ainda não entrou nesse coração. Se Cristo ainda não entrou nesse coração, o que a gente vai fazer? Eu não sei, Ederson, eu não sei se você conhece qual é aquela igreja ali em Belo Horizonte. É uma na Savassi ali, agora eu esqueci o nome. Que você entra na igreja, a igreja não parece uma igreja. Ela já na frente já é um bar, com mesa de sinuca e música. Então, assim, foi um vídeo que alguém gravou dizendo assim, olha, por incrível que pareça, a pessoa vai saindo com vídeos assim, isso aqui é uma igreja, e mostra o nome da igreja. Então a igreja se contextualizou de uma forma que eu acho que essa contextualização ela foi muito radical. Porque é como se fosse o seguinte, eu estou entrando num bar, em algum momento alguém traz um versículo, um texto, uma oração, uma palavra, mas o contexto geral aqui é um momento de prazer, de descontração, de entretenimento, né? Eu acho que a palavra exata é entretenimento. Entretenimento. A igreja pode ter tudo isso, desde que ela não mude a essência. Desde que ela não perca Qual é a essência? É a palavra. É a palavra, é o evangelho. Pode ter lá o hall lá com os puffzinhos, com a lojinha, com a cafeteria. Sim. Pode. Mas quando o culto começa, quando a palavra começa, ela orienta, ela instrui, ela é honesta, ela é transparente, o Espírito Santo de Deus age, então tá tudo certo. Não é bem assim, então temos um problema. Essa é a grande diferença. O Júnior aqui na Moriá pode ter uma lanchonete, pode ter uma cafeteria, pode ter uma livraria. Uma cafeteria, não sei não, mas onde tiver uma coca gelada, uma coca gelada. Vamos esticar a corda, vamos lá. Você coloca uma cafeteria aqui, dá emprego a um jovem que está precisando na igreja, ok? Você contrata a pessoa. Tudo que é comprado nessa cafeteria é revertido para a sua ação social. Tá certo? Tá. Porque a intencionalidade do seu coração tá nisso. Qual é o problema? Desde que... O cara faz um negócio desse e o dinheiro vai para onde? Vai para o bolso dele? Aí é um problema. E outra coisa. Aí é uma outra questão. O que eu bato muito na tecla é, desde que aqueles que estão frequentando a igreja não tenham vindo somente por causa do café. Aí a gente volta à inicial. Quem é que tem que orientar e gerar essa cultura na igreja? É o líder. É o líder. É o pastor. Acabou. Agora, pastor Ederson, eu acho que você está falando muito de se a gente continuar, a gente vai até meia-noite, né? Mas há uma polêmica nesses últimos dias. Tem várias, né? Tem várias. Eu notei um bocado aqui que você pediu. Mas tem uma que eu acredito que todos aqui já devem ter visto. A igreja, ela cobrando R$80 para ser batizado. O batismo lá, né? O que é que você acha disso? Existe uma polêmica. A gente pode traçar algumas linhas de pensamento, né? Mas de um modo geral, o que é que você acha disso? Sabe por que essa polêmica saiu? Porque o pastor não se posicionou antes. Porque a mídia da igreja não fez o papel dela, que é comunicar de forma correta. É óbvio que ele não cobrou os R$80. Só que veja, o histórico dele de não pastorear permitiu que essa história fosse interpretada... Fosse trazida dessa forma. Dessa forma. Aí, meu amigo, uma vez colocado nas redes sociais, esqueça, para você poder reverter algo que é mentira e trazer à tona a verdade, todo mundo já falou que ele cobrou os R$80. Ele não cobrou os R$80. Aqui na sua igreja tem batismo. Sim. Tem blusa do batismo. Não, aqui a gente é do tempo da bata. Muito bem. Vocês são santos. Lá na igreja nós temos o batismo e a gente tem a camiseta do batismo para quem quiser comprar. Isso.
Então, É uma obrigatoriedade? Não. Eu vou deixar de batizar um membro mas porque aí, não... mas aí a igreja não atrelou o batismo até a camisa? Não. Pelo contrário. Você pesquisou? O batismo... Não, estou falando da sua, não. Lá? Lá. Não atrelou. Porque tinha Não que atrelou. ter a fitinha, Não, tinha a que ter fitinha o é por batismo. uma questão de organização. Sim, organização. Você tem que organizar, né? Uma igreja que 3 mil pessoas... O meu problema não é com a camiseta R$80 e com a fitinha. O meu problema, ele vai além. Quando eu olho essa perspectiva. Por quê? Você imagina você batizar 3 mil pessoas aqui na Moriá. Como é que você faz para poder controlar e organizar isso? Porque são 3 mil batizando. Mas a minha questão ainda é, desses 3 mil, nem todos querem comprar camisa. Vou chegar lá. Você tem 3 mil pessoas aqui, vai se batizar. O Ederson vai se batizar, mas o Ederson tem esposa e 2 filhos, então vem uma família. Então quando você passa a olhar num batismo, não é só 3 mil pessoas, você está botando aí 10 mil pessoas fácil dentro de um ambiente. Você tem que controlar de alguma maneira para saber quem vai se batizar e quem é familiar. Sim, eu concordo. A camiseta compra quem quiser. Em nenhum momento ele condicionou o batismo à camiseta. Só que, de novo, como ele não tem um pulso firme e a comunicação errou, porque, veja, colocou na internet inscrição para o batismo, R$80. Não era inscrição para o batismo, era a compra da camiseta para quem quisesse comprar a camiseta. Que já estava cara a camiseta. Aí vamos olhar a realidade, né? Ele está no maior centro financeiro do país, no segundo maior centro financeiro do país, tirando a Avenida Paulista e o Itaim Bibi, ele está no segundo maior centro financeiro do país, que é Alphaville. O que é R$80 para quem mora em Alphaville? Sim, eu estou falando para aqui, para nossa... Não, para nossa realidade... É interessante, eu tava falando... A nossa camisa do Vibra Social, a gente gastou R$50. 40 conto, depende do... Por exemplo, a gente está aqui na Moriá, então quem passa, eu disse isso numa das reuniões com a liderança, quem passa na frente da nossa igreja, acha que é uma igreja rica, né? Glória a Deus. Amém. Mas não é. A membresia é uma membresia. A gente está num bairro localizado... Humilde, periférico. A igreja é de uma membresia que luta. Então, se nós batizamos sempre de forma sistemática, isso não quer dizer que é uma regra, podemos batizar, mas sistematicamente instituir assim, no final do ano, em dezembro, porque nós temos congregações, inclusive Arapiraca, reunimos todo mundo e batizamos todos. Então normalmente são 40, 50, 60 pessoas, né? Porque a gente junta as congregações e vai 80, enfim, e batiza. Só que a gente sabe o poder aquisitivo das pessoas. Sim, o pastor sabe disso. Então a gente sabe que se a gente coloca, eu particularmente acho muito, vou usar a expressão mais jovial, massa, né? Quando se batiza com as camisetas. Sim. Fica mais moderno, fica mais atual. Mas eu sei da condição da minha igreja. Sim. E eu sei que o que eu posso oferecer é eles se batizarem com a bata, porque é da igreja, porque a gente bota para lá, né? Então, assim, a minha questão maior é até que ponto, e aí você trouxe esse esclarecimento por ter lido, estudado e visto, né? Porque na minha cabeça havia uma obrigatoriedade. Se batiza, se tiver a camisa. Não faz nem sentido. Ele até depois gravou um vídeo, né? Até vi o vídeo também, mas conheço pessoas que congregam lá, conheço amigos meus da área de comunicação que servem na comunicação lá, e eu entrei em contato com eles, inclusive. Então houve uma falha muito grande. Gigante, porque o ingresso ali, que eles colocaram, né? Ingresso R$80 batismo. Não era ingresso, era camiseta. O batismo por si só, aonde a gente vai imaginar que uma igreja vai cobrar R$80 para batizar um membro? Não existe. Veja só, aí a falta na de pastoreio, realidade em que a gente vive... A gente também já não duvida, né? Duvida. Na minha cabeça já veio logo aquela passagem ali do Antíope. Sim, do Etíope, né? E o que me diga aí o que é que... como é que faria, me impede, né? Aqui para se batizar? Tá água aqui. Não. Né? Então... Não aconteceu. Agora sim, não tem um pulso firme, não tem um pastoreio tete a tete. O que acontece? Deixa as pontas soltas. Deixou as pontas soltas, aconteceu o que aconteceu. Justamente com quem? Com quem é mais apedrejado pelas questões pastorais. Justamente. Então veja, são situações que ele deveria levar em consideração. Qual é o meu grande problema dentro desse assunto, para eu encerrar e não ficar muito longo aí para ti? O problema não é nem os R$80 da camiseta ou do que quer que seja. São 3 mil pessoas se batizando. Como é que essas pessoas estão se batizando? Com consciência do que é o batismo. Aí é outro aspecto, né?
Porque se eu quero fazer volume, eu vou batizar, vou usar um termo, não é pejorativo, vou batizar nego à torta e à direita. Agora, eu quero trazer consciência genuína bíblica, aí eu tenho que gastar um tempo com aquilo que Billy Graham sempre dizia. A salvação foi de graça, mas o discipulado custa uma vida inteira. Então, se um pastor e seus pastores, um pastor e seus liderados, seus líderes, a minha pergunta é, eles estão exercendo um papel de dar consciência a essas 3.000 pessoas sobre o que de fato é o batismo? Aí eu vou polemizar. O Xande do Harmonia do Samba foi batizado. Mudou de vida? A Carla Pérez foi batizada. Mudou de vida? Aí a gente vai entrar numa seara, óbvio, a gente não é Deus. Cada um tem o seu coração e a sua vida. Mas o verdadeiro evangelho não muda a minha conduta, não muda o meu caráter e as minhas ações. O batismo, ele não salva, mas ele não é evidência daqueles que são salvos. E por obediência... E é um símbolo público e é uma declaração sua pública de que de uma você, transformação. De que você é transformado. Tanto é que a gente utiliza a expressão morre, né? E quando renasce, se renasce como né? uma nova criatura. Então, se eu sou uma nova criatura, como é que eu estou no carnaval sensualizando? Descendo até o chão, cantando funk, erotizando crianças. É compatível com uma declaração de uma nova vida, de uma nova conduta? Até que ponto a graça de Deus, ela recai na salvação, como foi no Bandido da Cruz, mas até que ponto a minha trajetória, a partir do momento de um batismo, que é a minha confissão pública de transformação, o batismo não salva, mas é a evidência daqueles que, por obediência, são salvos. Até onde isso vai? Então, minha preocupação, dentro do mundo evangeliquez, não é nem o batismo em si. As 3.000 pessoas se batizando, a camiseta, quem comprou, quem não comprou, a família. Se a vida realmente está consciente, foi transformada. Se aquelas 3.000 almas, de fato, foram instruídas verdadeiramente, com profundidade, com uma consciência genuína, com uma palavra profunda no sentido de transformação de caráter, com um entendimento do que ela está passando. Entendimento do que ela está passando e participando. Porque veja, hoje nós somos 60 milhões de evangélicos no Brasil. Tu acredita nisso? Eu não acredito. Porque 60 milhões de evangélicos, a gente está falando de 120 milhões de mãos levantadas. Se 120 milhões de mãos levantadas nesse país levantassem as mãos e clamassem a Deus de verdade, esse país estava do jeito que está? Não está. Por isso que a gente vive num berçário gospel. Então, para mim, os 80 é o menor dos problemas da comunicação. Foi um erro de comunicação, um erro de exposição. Como eles estão muito na mídia, levaram pancada para aprender. Mas, enquanto pastor essas 3.000 almas que desceram as águas, que descem as águas a cada 4 meses na igreja deles, e eu acho maravilhoso, tá? Porque eles estão difundindo o reino de Deus, sim, ok? Estão contribuindo e estão alcançando pessoas que eu e você naturalmente não alcançaria. Mas fazendo uma provocação e uma reflexão, qual é a qualidade do ensino e da profundidade de uma transformação efetiva? Eu não conheço a fundo, nem com muita profundidade, mas pelo que eu vejo de longe, pela história que a gente conhece de mídia, enfim, eu acredito que houve uma transformação muito grande, por exemplo, no Rodolfo Abrantes. Muito. Era um cara que estava no auge da sua vida de sucesso. Muito. Né? Vamos assim dizer, ele era um cara que a adolescência, que os jovens, né, idolatravam, seguiam suas músicas e tal. Perfeito. Mas era um cara que estava vivendo um declínio na alma, né? Assim, vou assim dizer, envolvido com drogas, até o ponto que encontrou Jesus e a vida mudou. Né? Então, na eternidade, talvez o Senhor nos explique por que esses nomes que eu citei, por favor, não me processe que eu não tenho advogado, mas é só fazendo uma reflexão. Talvez tenha dentro do corpo, tem uma funcionalidade. Mas eu quis utilizar o nome que você falou para mostrar assim, essa diferença. Você entende? Essa diferença. Que aí eu deixo de ser só consumidor. Porque, posso rasgar o verbo? Sim. Na verdade, ser evangélico virou um estilo de vida. Eu sou evangélico. É um freestyle. Para algumas personalidades... O próprio Neymar. Isso. Para algumas personalidades, dizer que foi na igreja, dependendo daquele local... É um status importante. É um status importante. Neymar ganhou uma Champions, 100% de Jesus, todo mundo acha que ele é crente. É? Porque o verdadeiro cristão,
que é ser cristão? Não é ser um pequeno Cristo? Não é exercer uma funcionalidade dentro do reino de Deus, levando os princípios de Cristo? Então, notoriamente, algumas ações minhas vão mudar. Se eu falava palavrão, não falo. Se eu adulterava, não adultero. Se eu roubava, não roubo. Se eu era agressivo, não sou mais. Se eu mentia, não minto mais. Há uma mudança há uma transformação e uma mudança de vida. Determinadas profissões ou atividades, elas precisam ser cessadas na vida? Com certeza. Eu tenho lá na nossa igreja um membro e ele tinha um estúdio de tatuagem. Ele é todo tatuado. E ele tinha um estúdio de tatuagem. E ainda na igreja do meu sogro ainda. Ele era de lá e depois se afastou e depois a gente se encontrou agora na Família Vibrante, ele está lá conosco. E ainda na igreja do meu sogro ele falou assim: pastor, o que você acha de eu fechar o meu estúdio de tatuagem? Agora assim, é o meu ganha-pão. É o que eu sustento a minha família. O senhor acha que eu devo fechar? Eu falei: não. Se é seu ganha-pão, continue. Mas e aí? Eu estou errado? Eu falei: não, você está mantendo a sua família de forma honesta, de forma honrosa. Continue. Tempos depois ele está na Vibrante. Pastor, fechei o estúdio, o senhor me abriu uma outra porta. Fechei o estúdio. Quem conduziu ele a isso? Não, foi Deus e o Espírito Santo. É entre ele e Deus, né? Acabou. Quem mudou a trajetória dele, do caminho dele? Foi Deus. Então, peraí, ele entendeu quando ele se aprofundou com o Senhor, quando ele foi buscar o Senhor, quando ele foi buscar Essa Deus. é a dimensão do Evangelho. Claro! Essa é a dimensão do Evangelho. É você, na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus, entender para onde ele está te ser levando. convencido por ele de determinadas coisas ou não. E deixar. Ele foi convencido, pediu para que o Senhor abrisse uma outra porta, o Senhor abriu e ele fechou o estúdio de tatuagem. Ele é cheio de tatuagem, mas ele não produz mais nenhuma tatuagem. O que é isso? Uma mudança de paradigma, de vida, dentro daquilo que ele entendeu que era para a vida dele. Isso é evangelho. O cara roubava, não rouba mais. O cara da cruz está dizendo assim: aí, desce daí, você não é rei? Desce daí, mostra o teu poder. O outro bandido fala o quê? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O cara na cruz está nos dando uma oportunidade em vida, olhando para a história dele, de mudarmos a nossa trajetória de vida, porque ele, no seio de morte, crucificado, mudou a trajetória de vida dele. Então veja, evangelho é o quê? É transformação. Os consumidores são transformados? Não. Os consumidores vêm aqui, aí houve uma palavra de confronto, em amor: olha, você que está adulterando, não adultere. Aí o cara está adulterando, ele fala assim: não vou ficar aqui não. Aí eu vou na outra igreja. Aí na outra igreja: ó, você que mente, você está mentindo para sua esposa. Eu falo: pô, mas aqui também? Aí ele fica andando. Até que ele chega e diz assim: você é amado por é Deus. o lindo de Jesus. Você é o lindo de Jesus. Não importa o que você... O fato que a gente precisa trazer nessa noite é: não importa as estruturas. Não. As estruturas, elas são importantes. São importantes. Elas trazem para o contexto elementos importantes para nós. É claro que você tem uma cadeira acolchoada é melhor do que um banco de madeira. Com certeza. É claro que um ar-condicionado te traz um conforto melhor num estado como Alagoas, numa cidade como Maceió, do que um ventilador. Com certeza. Mas o que a gente quer trazer nessa noite, dentro desse nosso debate, desse bate-papo, é que as estruturas não podem ser mais importantes do que a presença de Jesus. Nunca. A estrutura do que a se palavra. dobra. A estrutura se dobra, a estrutura precisa se dobrar diante da presença de Deus. A estrutura ela surge como necessidade do crescimento espiritual da igreja. Com certeza. A igreja cresce espiritualmente, né? A estrutura acompanha. Aí a estrutura ela tem que vir para sustentar. A gente tem notebook, a gente tem tela, a gente tem celular, a gente tem câmera, tem ar-condicionado, tem uma sala, tem cadeira. Isso aqui é o quê? É estrutura. É importante ou não é? Com Porque certeza. Esse vídeo e os demais, os que já passaram, eles vão chegar em alguém. Eles vão tocar em alguém. Então a estrutura é importante, mas ela não é mais importante do que a presença de Deus. E até que ponto, para a gente finalizar, se toda a estrutura desaparecer, se todas as cadeiras, ar-condicionados, cafeteria, livraria, lanchonete desaparecer, quantos estarão na igreja? Exatamente. Ainda? Aí eu volto à questão principal. O pastor precisa orientar a sua igreja a ponto de, se não tiver estrutura, ela permanece fiel ao Senhor. Ponto. Que Deus te abençoe. Pastor Anderson. Acabou? Acabou, cara. Acabou. Eu nem falei da igreja de tatuagem.
Mas olha, a gente vai ter com certeza outros tempos, outros temas para a gente estar junto. Sempre Eu quero agradecer a sua presença, assim, foi um tempo extremamente precioso, gostoso, né? E passou rápido, né? Que Verdade. Deus continue te abençoando ali no trabalho na família Vibrante, né? Que vidas sejam atraídas e resgatadas para Jesus através da sua vida. Amém. E da vida daqueles irmãos. E eu deixo com você as considerações finais. Amém. Eu fico feliz, agradeço mais uma vez o convite do pastor Sidraque Júnior, um grande amigo, um irmão de longuíssima data, né? E feliz por tudo que Deus tem feito, desde o momento que você assumiu a igreja até aqui, amém, as coisas que o Senhor tem lhe dado, lhe ofertado, e eu tenho certeza que vai continuar crescendo. Esse podcast vai continuar crescendo, tanto vocês aí também que têm ajudado nesse trabalho maravilhoso, e eu fico muito feliz e honrado de estar aqui. E que tenha outros momentos e outras conversas, porque é sempre muito bom estar na sua presença. Tamo junto, pastorzão. Deus te abençoe. Obrigado, Antônio. Obrigado, o Adeilton, que está aqui na técnica. Deus te abençoe e até o próximo episódio, em nome de Jesus.